Muito bem, minha gente. Novamente aqui nos encontramos, agora com novidade. Lição nova neste terceiro trimestre do ano de 2020. E o nosso manual de estudo, uma capa muito linda. A temática é transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. O comentarista é o Bispo Abner Ferreira. E nestas lições, a partir de hoje, nós estaremos estudando de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. E a nossa primeira lição de hoje, dia 5 de julho do ano de 2020, tem por título Prosperando em meio às crises. E o texto áureo, segundo o versículo 2 do capítulo 26 do livro de Gênesis, diz assim: Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, antes de Isaque, recebeu muitas visitas em forma de teofanias, isto é, manifestação divina em forma humana. Abraão desceu ao Egito e aqui, neste texto, não fora o mesmo permitido a Isaque. Isaque foi a Gerar e dali pretendia dar continuidade à viagem, indo até o Egito. Foi dito a Isaque para que permanecesse na Palestina. A Palestina era a terra que Deus havia prometido a Abraão. Na emergência, a orientação transmitida a Isaque foi que não descesse para o Egito, mas permanecesse na terra prometida, pois se o fizesse, ali seria ricamente abençoado. Vamos observar, durante o estudo desta lição, que o homem piedoso é orientado pelo Senhor durante a sua caminhada. Deus criou o ser humano e agora o guia, abençoa, mas também o castiga. Deus se interessa pelo bem-estar do homem em todos os aspectos da vida. E a verdade aplicada diz que uma análise acerca da vida de Isaque coopera para o aprendizado sobre a maneira como devemos nos manter em tempos de crises. E o Bispo Abner, nosso comentarista, tirou como textos de referência desta lição os versículos 1 a 6 do capítulo 26 do livro de Gênesis. E diz assim o versículo 1: Naquela região houve uma época de falta de alimentos,
como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. No capítulo 12 do livro de Gênesis, está escrito que naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Acontecimentos similares ocorreram na vida de Abraão e também na vida de Isaque. A fome empurrou Abraão para o Egito. 100 anos antes, Abraão tinha ido a Gerar, onde conhecera Abimeleque. Agora Isaque iria a Gerar, onde conheceu um outro Abimeleque. E os versículos 2 e 3 do capítulo 26 do nosso texto de referência diz: Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Isaque, como Abraão, também levaria uma vida meio nômade, sem residência fixa. Mas Deus estaria sempre presente nas suas caminhadas, e a presença divina era o que bastava para lhe garantir a bênção e o suprimento abundante, apesar da fome que a abatera naquela região. Os homens espirituais são cidadãos do céu, mas nômades na terra. Pois aqui não é a nossa pátria permanente. Abraão e Isaque foram peregrinos. Iam para onde houvesse maior abundância para a garantia de sobrevivência dos seus gados e ovelhas. Finalmente haveriam de adquirirem uma pátria. As terras para onde iriam eram habitadas por tribos de filisteus, cananeus e outros povos hostis. A bondade de Deus fazia parte da providência divina. Abraão descera para o Egito. Ali passara por terríveis situações, mas sobreviveu às adversidades. Isaque fora impedido de descer para o Egito. Talvez ele não fosse capaz de sobreviver à viagem, devido a uma enorme dificuldade. Os lugares por onde vamos devem ser determinados pelo Senhor. O pacto abraâmico, por diversas vezes, fora reiterado por Deus. A promessa feita a Abraão agora fora transferida para Isaque, que era o instrumento escolhido para dar continuidade aos desígnios de Deus. E o versículo 4
do capítulo 26 do livro de Gênesis, assim diz: Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. As promessas feitas a Abraão foram reiteradas a Isaque. A descendência de Abraão multiplicar-se-ia como as estrelas do céu. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Ou como a areia da praia. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Gênesis, capítulo 22, versículo 17. Ou ainda como o pó da terra. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Gênesis, capítulo 13, versículo 16. O abençoar as nações do mundo está ligado à promessa espiritual, por intermédio do Messias, oriundo da raiz genealógica de Abraão. E os versículos 5 e 6 do capítulo 26 de Gênesis dizem: Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. O incidente particular de obediência demonstrado por Abraão refere-se ao sacrifício de Isaque, a maior provação vivenciada por Abraão. Tal como Abraão fizera no Egito, Isaque também enganou com falsa afirmativa em Gerar. Abraão fugiu da fome. Isaque também teve de fugir pelo mesmo motivo. Abraão desceu ao Egito. Isaque quis descer para lá. Ambos permaneceram um período em Gerar. Suas respectivas esposas foram apresentadas como suas irmãs. A beleza feminina era uma questão problemática que os trouxera muito medo. Cerca de 100 anos separaram estes dois episódios, o do Egito e o de Gerar. E a introdução da nossa lição de hoje, nela vamos estudar que mesmo em meio ao desprovimento de alimentação que os habitantes daquela terra atravessaram, a escassez não foi impeditiva para que Isaque prosperasse. A crise não foi suficiente para abatê-lo, pois a bênção do Senhor repousava sobre ele. E no item número 1, o comentarista trouxe por título A Pedagogia de Deus.
Conforme comentamos no versículo 4, Deus havia prometido a Abraão que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Quando Abraão teve esse encontro com Deus, sua idade deveria ser de quase 80 anos. Apesar da idade avançada, foi preciso que ele demonstrasse sua fé e não duvidasse que na velhice fosse capaz de gerar um filho, além do agravante da esterilidade da sua esposa Sara, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 30. Sara não tinha filhos, pois era estéril. Quanto mais ser pai de uma grande nação. Mas Deus não é como o ser humano para que minta. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Números, capítulo 23, versículo 19. Como evidência objetiva de que Deus cumpre suas promessas, Abraão, aos 100 anos de idade, e Sara, com 90 anos, foram pais de um menino, a quem deu-lhes o nome de Isaque, filho da promessa divina, que lhes trouxe grande alegria. E no subitem 1.1, o título é Deus sempre proverá recursos. O Senhor Deus determinou a Abraão para que se dirigisse à região de Moriá e ali lhe oferecesse em sacrifício o seu unigênito, o seu filho Isaque. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: "Estou aqui." Então Deus disse: "Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, na montanha que eu lhe mostrarei. Queime o seu filho como sacrifício." Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Abraão não colocou dificuldades para obedecer ao mandamento do Senhor Deus. Seu ato de total submissão a Deus levou-o a se levantar, ainda de madrugada, para aprontar o seu jumento e levar consigo 2 dos seus empregados e o seu único filho Isaque. Apanharam a lenha para o holocausto e seguiram todos para o local determinado por Deus, cumprindo assim, de maneira sistemática, as ordens do Senhor Deus. E o título do subitem 1.2 é Fé em meio à dor. Abraão, como o pai da fé, é um modelo que nos estimula a desenvolvermos uma firme confiança em Deus.
Durante a longa caminhada que fizeram até ao local do sacrifício, Isaque, sem entender o que estava ocorrendo, indagou ao seu pai onde se encontrava o cordeiro que seria oferecido como vítima queimada. Abraão, em silêncio, tinha plena convicção de que haveria um escape, e sua esperança não esmoreceu, mesmo em meio aos momentos de aflição que os aguardava. Se nos atentarmos para a vida de Abraão, podemos concluir que nos momentos de crise, a fé em Deus faz uma enorme diferença. Com a atitude de Abraão, seu filho Isaque compreendeu que eles serviam a um Deus provedor de todas as coisas, conforme afirmou Davi no Salmo 34, versículo 10. Até os leões têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. E o subitem 1.3 tem por título: Isaque conheceu o Deus da provisão. A resposta de Abraão à pergunta do seu filho Isaque foi uma prova de fé inabalável no Deus da provisão que as Escrituras mencionam no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E todos continuaram a caminhada juntos. O início da fé de Abraão começou lá na cidade de Ur dos Caldeus, quando passou a ter grandes experiências de vida com Deus. 100 anos depois, chegou a hora de Isaque ter uma experiência própria com Deus, tal qual tivera Abraão, seu pai, conforme registra o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Diante da interferência do Senhor Deus, ao providenciar um cordeiro para o holocausto, Isaque sentiu-se impulsionado a expressar uma firme confiança no Senhor Deus. E o título do item número 2, a crise chega para Isaque. Depois da morte de Abraão, pai de Isaque, o Senhor abriu a madre de Rebeca, pois como Sara também era estéril. A vida de Isaque tomou um novo rumo. Da conjunção carnal entre Isaque e Rebeca, nasceram-lhes 2 filhos, Esaú e Jacó. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso
Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga de Rebeca havia gêmeos e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 19 a 23. Vivenciando este novo momento, agora como pai, a terra voltou a apresentar uma fome devastadora entre seus habitantes. E Isaque foi buscar refúgio em Gerar, terra dos filisteus. E o título do subitem 2.1: Deus te faz prosperar em meio às crises. É certo que todos nós passaremos por momentos de abundância e alegria, mas nenhum de nós está imune a sofrer algum tipo de crise relacionada à escassez. Na vida de Isaque ocorreram momentos de abundância, mas também momentos de muita escassez. Isaque enfrentou uma ocasião de muita fome na terra onde habitava. Ele quis deixar a Palestina e descer para o Egito. O Senhor Deus falou-lhe para que não seguisse para a terra do Egito. Mas que permanecesse em Gerar, pois aquela região ainda seria dele. Ali o Senhor apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Gênesis, capítulo 26, versículos 2 e 3. A promessa era que ele seria próspero como Abraão, seu pai, ainda que em meio à crise. A bênção de Deus esteve sobre a vida de Abraão. Agora estaria sobre a vida de Isaque, seu filho. Sob a ótica divina, Isaque, mesmo enfrentando momentos de fome em sua terra, Deus havia dito que ali ele haveria de prosperar muitíssimo. E o título do subitem 2.2: tomando decisões em meio às crises. Nossas escolhas costumam vir acompanhadas por um grande peso, quer no momento presente ou no futuro. Deus até permite que passemos por provações,
As decisões são nossas. A Bíblia nos traz relatos de pessoas que nos servem de exemplos. São pessoas que foram testadas em sua fé e, por intermédio dela, foram aprovadas, tais como Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo e muitos outros. Isaac pode ser incluído na galeria de homens da fé. Deus disse-lhe claramente para que não descesse para o Egito, pois era ali em Gerar que ele seria tremendamente abençoado. Por causa da sua decisão em obedecer à voz de Deus e permanecer em Gerar, Isaac nos traz o ensino de que é preciso conhecer a vontade de Deus para a tomada de decisão correta. Obedecê-lo sempre. E o título do subitem 2.3: Avaliação do cenário. Isaac também viveu momentos de um cenário desesperador. Havia uma grave crise social, muita fome, o que não era uma mera anormalidade. Era um tempo de extrema escassez de alimento. E tal crise envolveu uma série de outras questões. Com a fome veio o empobrecimento do povo. Doenças surgiram com o desequilíbrio emocional, entre muitas outras consequências. A crise vivida por Isaac é semelhante às catástrofes recentes do nosso mundo contemporâneo. Agora mesmo, estamos vivendo um momento de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Com tudo isso, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Ele seguiu as recomendações dadas pelo Senhor. E por causa da obediência, ele triunfou sobre os problemas. A prosperidade vinda de Deus para abençoar a vida de Isaac despertou a atenção dos filisteus. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: "Vá embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós." Gênesis capítulo 26, versículo 16. E no item número 3, o título é Prosperidade em tempo de crise. O que gerou a prosperidade na vida de Isaac foi a bênção do Senhor repousar sobre a sua vida, ainda que em tempos de forte crise. Diz o livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 12. Naquele ano, Isaac fez plantações e ali colheu 100 vezes mais do que semeou.
pois o Senhor Deus o abençoou. A Bíblia Sagrada garante que todo aquele que der ouvidos à palavra do Senhor, assim como Isaque agiu, há de prosperar, mesmo em meio às adversidades da vida. E o título do subitem 3.1: a prosperidade em tempos de crise dependerá de sua atitude. Há de se ressaltar que Abraão foi um homem próspero e muito rico, conforme registro do livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 2. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Segundo as Escrituras, seu filho Isaque foi o herdeiro único de toda a sua riqueza, conforme o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 5. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. Diante destas evidências objetivas, concluímos que, mesmo tendo a posse de todos esses bens, Isaque nunca deixou de trabalhar. Vejam, Gênesis capítulo 26, versículos 12, 14 e 19. Naquele ano, Isaque fez plantações e ali colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. A lição que Isaque nos transmite é que, mesmo nos momentos de crise, nunca devemos desistir e cruzar os braços. As promessas de Deus para os seus filhos é que Ele abrirá as janelas do céu, mas isso não significa que não devamos fazer a nossa parte. E o título do subitem 3.2: as promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Se Deus estiver conosco, suas bênçãos nos acompanharão com certa abundância, não importando onde e em que situação nos encontramos. Isaque teve a bênção do Senhor Deus sobre a sua vida. Seus adversários filisteus, com inveja, entulharam os poços de água cavados por seus empregados. Isaque não se deixou abater. Procurou outras terras e cavou novos poços. Mesmo vivendo em um período abatido pela fome e pelas crises, muitos tentaram jogar por terra os seus projetos de vida na tentativa de pará-lo. Isaque perseverou na sua meta de ser feliz.
Isaac representa a certeza de que existe um manancial vindo diretamente de Deus para prosperar e abençoar a nossa vida. E o último tópico desta lição, subitem 3.3, tem por título: Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. A prosperidade na vida de Isaac leva-nos a crer que é possível ser feliz se Deus estiver presente em nosso coração. Não importa onde estejamos, nem o que venhamos a sofrer. Deus nos garante que sua presença preciosa estará sempre conosco. É de se considerar que a presença de Deus esteve com Isaac, conforme o livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 28. Eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com um juramento. Para que possamos desfrutar da presença de Deus em nossa vida, precisamos ter um tempo em sua companhia e cultivar uma íntima amizade com o Senhor, através da oração e da leitura da sua palavra. O próprio Deus se encarregará de nos conceder suas bênçãos sobre nós, assim como fez com Isaac. E concluindo, qual a lição que podemos tirar de tudo isso, através da experiência de Abraão e de seu filho Isaac? Aprendemos que nossa prosperidade e que a nossa felicidade não dependem somente da bondade de Deus. Elas também dependem de nós mesmos. E para que possamos alcançar e desfrutar das bênçãos de Deus, é preciso que tomemos algumas atitudes. Entre elas, o de cavar poços, desobstruí-los dos entulhos, para que possamos ter a posse ou usufruto das bênçãos que o Senhor Deus tem preparado para todos nós. E assim finalizamos esta linda lição número 1 deste terceiro trimestre do ano de 2020, cujo comentarista é o bispo Abner Ferreira. Até a próxima lição número 2, domingo seguinte. Aqui estaremos de retorno com todos vocês.